Muito bom dia a você que está chegando agora na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta quarta-feira, 7 de dezembro de 2016, e que acompanhou aqui mesmo na CBN a apresentação das regras propostas pelo governo federal para a reforma da Previdência. Regras essas que vão mudar a forma de aposentadoria. Para a gente entender um pouco melhor como isso tocará a sua vida, nós estamos trazendo aqui para o Jornal da CBN hoje um especialista, um dos maiores especialistas no país de direito previdenciário. Me refiro aqui ao advogado Vladimir Novaes, quem mais uma vez colabora conosco. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton Jung. Vamos começar pela maneira mais simples aqui. Enquanto nós estamos conversando, eu estou recebendo perguntas de ouvintes no e-mail milton@cbn.com.br e a gente já vai vendo aqui, entendendo um pouco mais de quais são as dúvidas. Claro que muitas delas pedem cálculos e recálculos para saber quanto será a aposentadoria, mas nós precisamos falar de maneira também conceitual. E eu queria começar pelo seguinte: quem já está aposentado não muda nada, é isso mesmo, não é? Absolutamente. Direito adquirido, não muda nada. Mesmo os valores continuarão sendo reajustados da mesma forma? Sim, sendo que agora houve uma identidade entre servidor e trabalhador, e até mesmo futuramente parlamentar. Todos terão benefício reajustado pela variação integral do INPC. Agora, e aquele trabalhador que já havia se aposentado, mas continuou trabalhando e continuou contribuindo, haverá alguma mudança? Não há menção na nota publicada pela Previdência Social na internet, é uma nota explicando essas coisas todas, que me foi gentilmente mandado pela Juliana, e também na proposta de emenda constitucional 287/2016 não há referência, até onde eu li, é muito grande, a o que você está chamando de desaposentação. Desaposentação, aparentemente, será tratado por uma lei ordinária futuramente no Congresso Nacional. No momento, o Supremo decidiu que não existe. Perfeito. Em relação à idade limite, fica agora 65 anos para homens e mulheres, é isso? Exatamente, com uma particularidade, Milton. As mulheres trabalharam 10 anos mais. Não sei se foram procedidos estudos de campo para verificar a validade dessa afirmação. A primeira, de que a mulher vive 7 anos mais que o homem, que parece ser verdade, e de que deveria haver essa equiparação assim tão abruptamente, sem nenhuma regra de transição. Não há regra de transição para a mulher. Ela vai, de repente, que se aposentava em torno de 55, por causa da Fórmula 85-95, você vê 30 anos para a mulher. E mais 55, dava os 85, ela se aposentava com 55 anos. Agora terá que se aposentar somente com 65 anos de idade, ficando equiparada ao homem, ao segurado sexo masculino. Dá para se dizer, portanto, que as mulheres serão mais impactadas com esta mudança? Perfeitamente, elas é que vão sofrer muito mais com isso, e também o professor, Milton, o professor que tinha aquelas regalias constitucionais. Nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional e de lei ordinária, né? Então a questão mudou e o professor ficou mais ou menos igual aos demais trabalhadores, sem aqueles atributos que tinham reconhecimento, a penosidade, validade e importância extraordinária da educação. Qual o tempo mínimo de contribuição necessário de acordo com as novas regras? Que nós não vamos mais chamar de carência, o número mínimo é 25. Aconteceu 25 anos. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu imaginava que essa proposta acabasse com a aposentadoria por tempo de serviço, que só existe no Brasil, e privilegiasse a aposentadoria por idade. O que fizeram? Acabaram com as duas. E criaram uma outra, que já estou provisoriamente chamando de hermafrodita, que é uma mistura da aposentadoria por idade, porque exige os 65 anos de todo mundo, e 25 anos, no mínimo, 25 anos, de contribuição. Então virou uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, a mesma coisa, que eles chamam, na nota, de aposentadoria apenas, sem qualquer outra qualificadora. Então me deixe bem claro aqui o seguinte: em que condições eu vou me aposentar? Com quanto tempo de trabalho ou de contribuição e de idade eu consigo me aposentar de acordo com as novas regras? Então, não podemos falar mais, já desde a emenda constitucional 20 de 98, em tempo de serviço. Foi privilegiada a contribuição, porque havia umas figuras de tempo de serviço que considerava períodos de não contribuição. Então agora é só tempo de contribuição mesmo. E esse tempo mínimo é de 25 anos, mas você vai ver, Milton, e essa é uma grande surpresa, que se a pessoa estiver pensando em se aposentar com a última média,
que é chamada de salário de benefício, média dos salários de contribuição, desde julho de 94, a pessoa pensa assim, bom, eu ganho R$3.000 há muito tempo e tal, vou me aposentar com R$3.000. Ela só vai conseguir esse benefício se ela trabalhar, preste atenção, por favor, 49 anos, quase 50, 49 anos, que somado a um fator inicial que é de 51 anos, então o cálculo do benefício é assim, já volto a falar na idade com mais ênfase, o cálculo do benefício será 51% dessa média salarial desde julho de 94, mais 1% até o máximo de 100 de contribuição, mais 1% a cada ano. Portanto, o trabalhador só terá a aposentadoria máxima, que é a média dos salários de contribuição, se ele trabalhar e contribuir por 49 anos. Sendo que, e é importante ressaltar, que ele tem liberdade de se aposentar antes. A maioria vai acabar se aposentando aí com 95%, para não ter que trabalhar tanto tempo, se não quiser, né? Então, há uma certa liberdade de escolha com relação ao valor. Vai depender do tempo de contribuição dele. E quanto à idade, não há o que se discutir. 65 anos. Agora, deixa eu entender aqui o seguinte, porque pelas mensagens que eu vejo aqui, uma grande dúvida que existe é o seguinte. Cheguei aos 50 anos, ou estou com 50 anos, reforma aprovada. O que acontece neste caso? Quem já tem 50 anos completados? Perfeito. Nós temos uma linha de corte que vai separar os trabalhadores no Brasil. Homens que tiverem mais de 50 anos, a lei fala em mais de 50 anos, né? 50 anos e um dia, mulheres mais de 45 anos e um dia. As pessoas que estão abaixo dessa idade caem na reforma plena, né? Caem na reforma plena. E imediatamente já estão submetidos a lei. Tem que repensar a sua vida, programar a sua aposentação, etc. e tal. As pessoas que tiverem mais do que isso, numa espécie assim de reconhecimento da chamada expectativa de direito, é uma figura jurídica que existe, uma expectativa de direito, essas pessoas, eu vou dar um exemplo assim que fica bastante claro. Imagine você que a pessoa está há 10 anos da aposentação. Faltava 10 anos para ela se aposentar pela legislação vigente hoje. Porque estamos tratando de uma proposta de emenda constitucional. É sempre bom ressaltar, e não de uma lei, hein? Isso é uma proposta, vai para o Congresso, pode sofrer muitas alterações. Então, se estava faltando 10 anos para essa pessoa, digamos, ela tinha 25 anos de serviço, faltava 10, aqueles 10 anos eu me aposento, muito bem. Vai ter que cumprir esses 10 anos e mais 50% disso, ou seja, mais 5 anos. Portanto, ela vai trabalhar 35, como era usual, e mais 5, portanto 40 anos. Essa é a regra que está sendo chamada indevidamente de regra de transição, mas não é. Isso é aquele famoso pedágio, que da emenda constitucional número 20 de 98 era de 40%, agora é de 50%. Quem está faltando 10 anos vai ter que trabalhar 15, que é 10. O que é esse 15? É os 10 normais, que teria que trabalhar mesmo, e mais 50% de 10, que são 5 anos. Se faltavam 2 anos, vou ter que trabalhar 3. Eu tenho que trabalhar 3. Por que 3? Porque 2 que tem que trabalhar e metade de 2 que é 1. Você somou 2 com 1, deu 3. Que é a cobrança do pedágio, sim, a qual o senhor estava se referindo. Sim, bom, diante desse cenário, como é que ficam, por exemplo, aquelas pensões que as famílias tinham direito, filhos, etc. Também há mudança nesse sentido? Significativas mudanças. Vamos lá, vamos começar. Primeira, que vai ser muito discutida, muito debatida, é a impossibilidade de ter pensão e aposentadoria. Muitas viúvas estavam trabalhando com direito aí, em algum momento, a uma aposentadoria. Vai ter que escolher uma das duas, possivelmente a de maior valor. Não pode receber os dois benefícios. Essa é uma situação interessante, porque a pessoa está pagando contribuição para a Previdência Social para se aposentar. Aí o marido, no caso uma mulher, aí o marido faleceu, tem direito à pensão, sem dúvida. Muito bem, e como é que ficam essas contribuições? Provavelmente, se alguém pensar nisso, vai ter que devolver essas contribuições na forma de um pecúlio, senão não seria justo. Uma outra mudança, Milton. O menor de 21 anos, ou inválido, filho menor de 21 anos, pode ter 2 pensões. É o único caso. Se falecer o pai, digamos que sofreu um acidente, faleceu o pai e mãe, ele vai ter direito à aposentadoria. Se pai e mãe forem segurados, ele vai ter direito à pensão do pai e à pensão da mãe. Uma outra questão muito importante é o valor da pensão. Nós voltamos a 1991, uma lei de 91, que dizia o seguinte: a pensão será, então vamos lembrar bem, 50% do que eu chamo de uma cota familiar. Todo mundo tem direito a essa cota familiar. E 10% cotas das pessoas. A viúva
e, digamos, 4 filhos. Nesse caso, viúva e 4 filhos, nós temos 5 dependentes, cada um com direito a 5 cotas de 10%. Somadas aos 50% da cota familiar, então chega-se a pensão máxima, 100%. E uma outra particularidade, na legislação vigente, quando tem lá uma viúva e um filho, logo vai receber 70% da aposentadoria do segurado falecido ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito se ele não tivesse sido aposentado. Muito bem, neste caso, esse 70% se mantinha até o final dos tempos, até falecerem os segurados. Agora não há reversão. Então, no caso de uma mulher que tenha 4 filhos, na medida em que um desses filhos completar maioridade, 21 anos, ou falecer, a pensão já cai para 90. O outro completou a idade, cai para 80 e vai, na medida que essas crianças vão crescendo, completando maioridade previdenciária, vai acabar chegando a um único dependente, a viúva. Então ela receberá 60% do valor da aposentadoria do segurado falecido, seu marido. Várias perguntas que chegam aqui é se vale a pena fazer um cálculo mais preciso e se aposentar antecipadamente, não aguardando esta reforma. Bom, agora, existe esta possibilidade? A pergunta não está muito clara para mim. A pessoa, o que é que nós temos? Hoje, se quiser aposentar, tem que observar. E também a pensão, com essa terrível normas que tem em matéria de pensão, né? Aquelas pensões de curta duração, que é uma coisa bastante nova. Então, a pessoa agora tem que se sujeitar à legislação que está. Se pudesse aposentar, se pudesse aposentar antes, ele não será prejudicado, digamos assim. Mas é bom ressaltar, Milton, nós falamos agora há pouquinho, quem está aposentado será prejudicado? Não, absolutamente não. É da tradição do direito previdenciário brasileiro, respeito ao direito adquirido. Mas agora imagine alguém que já tenha todos os requisitos legais da legislação vigente, com direito às aposentadorias ou qualquer benefício, mas não se aposentou, não quis, veio a lei, não interfere em nada. Na verdade, quando eu falava da pessoa que está aposentada, eu chamo de direito. Neste caso, é direito adquirido. Não quis me aposentar, continua com o direito. Deixou para aposentar 5 anos depois da vigência da nova PEC, né? 5 anos depois, mantém aquele direito lá atrás. Não é afetado. Não precisa correr atrás da aposentadoria. Quem preenche os requisitos legais não tem pressa, está garantido. E isso está escrito na proposta de emenda constitucional, está escrito no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, né? Federal, que assegura o direito adquirido. Vladimir Novaes, certamente teremos muito o que conversar daqui para frente, lembrando, como o senhor já ressaltou nessa conversa, que são regras propostas e que serão debatidas no Congresso Nacional, portanto, regras que podem sofrer modificações. Mas imagino que dessa maneira a gente conseguiu atender boa parte das perguntas, tem muitas específicas sobre questões muito particulares, mas boa parte das perguntas a propósito das condições para a aposentadoria. Mas voltaremos ao tema com certeza aqui no Jornal da CBN, quero contar com a sua colaboração para esclarecer esses pontos também. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Um bom dia. Muito obrigado, Vladimir Novaes, advogado especializado em direito previdenciário. Obrigado a todos vocês que escreveram e continuam escrevendo aqui sobre essa questão. Daqui a pouquinho, outras informações, notícias da cidade e o Carlos Alberto Sadenberg.